Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Essa rua antiga, o sagrado respira onde ninguém vê. Tanta gente ergue muro alto, pedra fria pra esconder o coração. Tem pastor falando como oráculo, diácono com sede de aprovação. Tem padre preso em suas vestes largas, bispo erguendo a própria procissão. Mas teu vento vem rasgando as máscaras, derrubando o palco da religião. E eu escuto no meio da noite uma voz que ninguém domina. Não te entregues ao brilho falso, a verdade vem na brisa fina. Quando o templo cai, o verdadeiro... Caríssimos e caríssimas, obrigado a você que está conosco todos os dias pela manhã. Hoje, algumas pessoas já me ligaram perguntando cadê a leitura do Evangelho. Bem, hoje não consegui fazê-lo, até porque onde eu estava, a rede não estava funcionando, o telefone também travou um pouco. A gente começa a botar muita coisa no telefone, o telefone trava. Mas agora cheguei em casa, já deu uma corrigida, está um pouco... Mas nós estamos aqui para celebrarmos mais um dia, estamos nos preparamos para o Natal. Lembrando que Natal não é só rabanada, não é só vinho, não é só bebida, não é só farra. Então eu aconselho a você, se você puder, eu aconselho isso e peço que você, se puder, atender esse pedido. Ore para a sua comunidade, para a sua paróquia, igreja evangélica, igreja católica, como você quiser orar aí, e veja se na sua comunidade tem algum projeto, alguma ação para ajudar no Natal dos pobres. E você sabe que, tudo bem, os pobres não comem só no Natal, eles não se vestem só no Natal. Mas se nós pudermos, se você puder, na sua comunidade, na sua paróquia, não precisa mandar nada para mim não, para a paróquia da comunidade onde você mora, puder verificar doação de roupa, doação de cesta básica, numa associação de moradores, ou seja, é um projeto onde você possa colaborar para ter um gesto concreto do Natal. Aqui na Diocese de Nova Iguaçu, onde eu resido, nós temos aqui a campanha do Leite Nã, ou do Leite Ninho. Então você sabe que tem já esse projeto na Diocese há um tempo. Começou com o nosso querido falecido padre Fernando Vanderby, também apoiado pelo diácono João Vieira. Então, se você puder ajudar, doando lata de leite para as paróquias, confirme na sua paróquia aí, você que é de Nova Iguaçu, mas olhe aí para a sua região onde você mora, se tem algum projeto social, alguma ação da cidadania contra a fome, algum projeto. Não precisa ser na igreja católica, na igreja evangélica, de repente, associação de moradores, algum grupo que você conhece. Lembre-se disso, o Natal está chegando, você quer viver bem o Natal. E o Natal é você olhar para o outro, é você olhar para o próximo. Natal é você saber que Jesus nasceu pobre, lascado, em uma manjedoura, lá em Belém da Judéia, lá na Palestina hoje. Então a gente pensa nisso, então eu já penso bem nisso. Não precisa ser na minha paróquia, na minha igreja, no meu endereço, tem que ser num lugar sério também. Que também a gente sabe que tem os 71 que aparece aí nas portas da gente. Recentemente alguém me denunciou, Existem pessoas passando de porta em porta, pedindo roupa para doar para os pobres. Na verdade, essas pessoas estão fazendo brechó, e não tem nada a ver com igreja, é brechó particular mesmo. Então, fiquemos espertos. E também, se você for doar um alimento, doe um alimento como se fosse para os seus filhos, como se fosse para você. Se for doar uma roupa, doe a roupa que você usaria no seu dia a dia ou até mesmo para ir numa festa. Não adianta você botar aquela roupa toda rasgada, toda cheia de buraco, ou toda podre, onde você encosta, ela rasga, ou mandar aquele feijão que você precisa de 3 dias para cozinhar, ou mesmo aquele arroz que está cheio de bichinho já. Não, é coisa boa, porque a caridade se faz com coisa boa. Bom, hoje eu não falei de Bolsonaro, não falei de Lula, não falei de ninguém, então vamos nós para o Evangelho do dia. Antes que eu fale deles e vocês reclamem comigo.
O sagrado respira onde ninguém vê. O evangelho de hoje, o evangelho de Lucas, no seu capítulo 10, versículos 21 ao 24, é curtinho o evangelho de hoje. Nós temos aqui Jesus em um texto assim, um texto curto, mas ele é um texto bonito, porque ele aparece lá no 26º sábado do tempo comum. Nós lemos esse texto esse ano, que Jesus ele traz para a gente um momento de alegria, né? Quando ele elogia, ele faz um bendito, no Nordeste a gente sabe disso, né? ao Pai, porque o Pai revela as coisas aos pequenos. E ele deixa bem claro aqui que às vezes as pessoas simples, não é nós, com a nossa teologia, às vezes nós, com a nossa formação acadêmica lá, do doutorado, pós-doutorado, mestrado, graduado, com todas as regras, oremos para a realidade. Às vezes, a Dona Maria que reza o texto na comunidade, aquela pessoa que não consegue ler, ela tem muito mais a ensinar na leitura da vida do que a gente. Ou seja, Jesus hoje ele louva a Deus porque revela aos pequeninos a grandiosidade do Pai. E ele deixa bem claro, nós estamos no tempo do Advento, que tudo foi entregue a ele. Ou seja, e ninguém pode conhecer o Pai a não ser se passar pelo Filho. Às vezes nós entramos nesse contexto. Eu vejo muita gente falando, eu creio no Deus Todo-Poderoso. Aí eu pergunto, qual Deus? Porque crer em Deus, da forma assim que alguns colocam, e eu também às vezes vejo alguém falando até mesmo dentro da comunidade, é muito simples você crer com palavras. É muito simples você olhar para o texto e dizer assim, não, eu creio em Deus. Não, só tem um Deus no céu. E esquece que você, quando fala em crer em Deus, e um dia eu falava isso num bate-papo com os amigos no trabalho, qual Deus? Porque o Deus dinheiro está aí no mundo. O Deus status, o Deus posição social, o Deus poder, o Deus que alguns conhecem como família, o Deus que alguns conhecem como política, o Deus que por aí afora vai. Não é o Deus Jesus Cristo. Que esse Deus Jesus Cristo, ele vai se revelar no olhar e na vida do pequeno, do lascado. Ou seja, Jesus hoje quando fala claramente no versículo 22, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem que o Pai senão o Filho. Ou seja, é preciso reconhecer essa dualidade. Um Deus capaz de se tornar pequeno, um Deus capaz de se colocar no meio da gente e se entregar por amor. De nascer numa manjedoura, em um recenseamento lá, e se colocar no meio da gente para nos ajudar a sermos melhores uns para com os outros. O interessante é que Jesus deixa bem claro que esse evangelho ele ocorre logo após a missão de 72. Às vezes nós pegamos missões pastorais, às vezes nós estamos em nosso trabalho, estamos em nossas atividades, vamos dizer assim, familiares, nós não percebemos como que Deus age em nosso meio. Nós não temos noção como ele age e esquecemos de fazer o bendito. E aqui Jesus, ele faz o bendito. Às vezes, você que tem a seu alimento em casa, você que tem um emprego, você que tem um salário todo mês, você que às vezes está com a saúde perfeita, esquecemos. E aqui você tem Jesus, um dos momentos assim raros, onde ele se mostra feliz, alegre, porque reconhece que Deus está agindo. E nós devemos reconhecer sempre que Deus está agindo a nosso favor. O evangelho de hoje, que ele é um eco lá do 26º sábado do tempo comum, a gente tem que reconhecer bem no sentido pleno do bendito de Jesus. E aí ele olha para os discípulos e pergunta, a pergunta crucial, né? Felizes os olhos que veem o que estás a ver. Ou seja, a gente tem que reconhecer que nós somos felizes, independente de sermos cristãos ou de outro grupo religioso, ou de ter fé ou não ter fé, porque tudo que nós estamos vendo é uma alegria, é uma certeza. Mesmo com toda a dificuldade que vivemos em nossas diversas realidades, seja ela pessoal, emocional, financeira, louvado seja Deus pelo dom da vida. Eu vou parando por aqui, peço a Deus nos abençoe e nos ajude, e eu vou agora continuar com vocês até um pouquinho mais,
né? Amanhã talvez a gente continue. Estamos em processo de... Vamos dar umas férias em janeiro. Mas vamos assim agora. Eu sou Daniel Nonato. Bispo erguendo a própria procissão, mas teu vento vem rasgando as máscaras, derrubando o palco da religião. E eu escuto no meio da noite uma voz que ninguém domina. Não te entregues ao brilho falso, a verdade vem na brisa fina.